crise de crédito atinge o pior nível desde a Grande Recessão. As falências estão atingindo as médias famílias e empresas americanas em 2024, de acordo com dados dos tribunais dos Estados Unidos. Os preços mais altos ao consumidor estão fazendo com que os americanos assumam enormes dívidas apenas para sobreviver, enquanto as empresas estão sendo afetadas pela diminuição das vendas e queda nos lucros em um momento em que os custos continuam a subir. A crise de crédito está atingindo níveis vistos pela última vez durante a Grande Recessão, com os grandes bancos endurecendo seus padrões de empréstimo para evitar mais perdas e mais falências nos próximos meses. De fato, o Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal informou que os níveis de crédito bancário caíram por 3 trimestres consecutivos, marcando a primeira contração sustentada desde 2010. Este é o segundo declínio desse tipo em mais de meio século. A última foi observada durante os anos de 2008 e 2009, quando o mundo estava lutando com as repercussões da crise financeira global. A queda prolongada do Bank Lending ocorre em um momento em que muitos analistas de Wall Street continuam a projetar uma perspectiva pessimista para a economia dos Estados Unidos. Till Moratz, chefe de ativos líquidos da seguradora alemã AF Continental, enfatizou que a contração do crédito significa que as empresas e os consumidores terão de tomar menos empréstimos com taxas de juros mais altas, tornando mais cara a obtenção de empréstimos. Ele explicou que, quando é mais difícil contrair dívidas, é menos provável que as empresas continuem com projetos de gastos, e os consumidores são forçados a adiar grandes compras, incluindo carros e casas, o que pode prejudicar ainda mais o crescimento econômico. As altas taxas de juros, em nível recorde, só aumentam ainda mais. O Banco Central sinalizou que não começará a afrouxar a política monetária até atingir sua meta de 2%. Até lá, será mais difícil para as famílias e empresas acessarem o crédito, dizem os especialistas. No final do ano passado, empréstimos para imóveis comerciais diminuíram. No mês passado, a pesquisa de opinião dos senhores do Federal Reserve revelou que a maioria dos bancos dos Estados Unidos endureceu seus padrões de empréstimo durante o último trimestre para empresas. 51% dos bancos tornaram mais rígidos seus padrões de empréstimo para empréstimos comerciais e industriais para grandes empresas de grande e médio porte, enquanto 68% apertaram os padrões para empréstimos imobiliários comerciais. Desde fevereiro, os empréstimos para imóveis comerciais mantidos pelos bancos diminuíram em 33 bilhões de dólares devido ao aumento das taxas de inadimplência e alta exposição à crise atual do setor. 5 instituições financeiras que detinham bilhões em empréstimos para imóveis comerciais entraram em colapso no ano passado, incluindo o Republic First Bank, que foi apreendido pelos órgãos reguladores e vendido a um rival no mês passado. Em termos de empréstimos para o setor residencial, a restrição de crédito continuou a apertar as hipotecas residenciais. Mas o aumento das taxas de hipoteca ajudou a manter a demanda por empréstimos baixa durante os 3 primeiros meses de 2024. Por outro lado, a demanda por empréstimos ao consumidor, que inclui cartão de crédito, empréstimos para automóveis e pessoais, continuou a aumentar, apesar da diminuição do apetite dos bancos por emprestar. A pesquisa do Fed também mostrou que 36% dos bancos dos Estados Unidos endureceram seus padrões para cartões de crédito aos consumidores, um aumento em relação aos 30% registrados no final de 2023. Os números mais recentes caíram em uma área consistente com recessões passadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a parcela de bancos que endureceram os padrões para empréstimos comerciais e industriais para empresas foi de 32% no primeiro trimestre de 2008 e, antes disso, 51% no primeiro trimestre de 2001. Alguns banqueiros apontaram a queda nos depósitos como a culpada. Como podemos fazer empréstimos se não temos depósitos? Eles perguntam. De fato, eles têm razão. Nos últimos 12 meses, o total de depósitos bancários caiu em impressionantes 313 bilhões de dólares. Mas as instituições financeiras dos Estados Unidos estão sentindo muito mais dor do que esse número sugere. Os depósitos principais, que são os depósitos totais menos os grandes certificados de depósito, caíram 1 trilhão e 100 bilhões de dólares no último ano. A realidade é ainda pior, os saldos de contas correntes e as contas de depósito do mercado monetário caíram também.
Outra grande preocupação que aumenta a pressão sobre as autoridades do banco que estabelecem padrões de crédito é a duração da recessão econômica. Uma pesquisa realizada pelo The Wall Street Journal constatou que 63% dos economistas e analistas financeiros esperam que a recessão econômica se estenda por pelo menos mais um ano. Os banqueiros temem que mais instituições possam entrar em colapso no segundo semestre de 2024, agravando ainda mais o cenário. As falências pessoais e comerciais estão causando perdas acentuadas para os grandes bancos dos Estados Unidos este ano. Os tribunais dos Estados Unidos revelam que, em abril, as falências de empresas aumentaram 40% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entretanto, as falências pessoais aumentaram em 16%, com mais de 434 mil registros em relação ao ano anterior. De acordo com especialistas, o impressionante número é um sinal dos tempos. Michael Schwartz, advogado de falências na Filadélfia, disse que as taxas de juros mais altas, pagamentos mínimos para cartões de crédito e o fim do adiamento do pagamento do empréstimo estudantil criaram grandes desafios financeiros para os americanos. Esses fatores fizeram com que as despesas das famílias aumentassem significativamente, e muitos estão recorrendo à falência para obter alívio. Schwartz disse a Newsweek que a dívida total de cartão de crédito nos Estados Unidos atingiu um recorde de alta, ultrapassando 1 trilhão e 130 bilhões de dólares, deixando claro que essa não é apenas um problema financeiro, é também um problema pessoal. As preocupantes estatísticas de nossa dívida de cartão de crédito dizem muito sobre a relação de nossa sociedade com as finanças pessoais. $1 adicional acrescenta um fio a uma teia de estresse emprestado, em que a família americana média carrega quase $7.923 em dívidas de cartão de crédito este ano, o que é um pouco menos do que os $430 que pagaram mensalmente em 2023. Uma das razões pelas quais as pessoas estão contribuindo menos é devido ao recorde de altas taxas de juros de cartão de crédito, combinadas com os altos preços elevados dos produtos de uso diário. Matt Schultz, analista-chefe de crédito da LendingTree, indicou que as pessoas estão realmente enfrentando dificuldades após a inflação persistente e outros obstáculos financeiros que enfrentam há vários anos. Ele acrescentou que as pessoas têm menos dinheiro para contribuir para suas metas financeiras, como o pagamento de dívidas, mas também menos dinheiro para pagar sua dívida de cartão de crédito. No curto prazo, isso pode ter consequências importantes a longo prazo. Se você não estiver pagando sua fatura integralmente, os juros continuam a aumentar e a se acumular em seu saldo não pago, tornando sua dívida ainda maior e prejudicando sua pontuação de crédito. Mais importante ainda, colocar dinheiro extra para pagar juros significa que esse dinheiro não está sendo usado para acumular sua poupança para emergências ou para a aposentadoria. Schultz enfatiza que, hoje, a taxa de juros média do cartão de crédito é de 21%. Para os milhões de pessoas que se veem incapazes de pagar seus saldos a cada mês, o acúmulo de dívidas pode se transformar em um alerta, especialmente com o custo das necessidades cotidianas atingindo níveis astronômicos. Os jovens adultos e os americanos de meia idade são os que mais sofrem dificuldades, pois têm tido menos tempo e dinheiro para investir em sua aposentadoria e poupança. Agora estão vendo o ambiente econômico atual corroendo seus orçamentos. Como é o caso de Dan Bruhn, um trabalhador de TI de 54 anos em Nova York, que se viu pedindo falência depois que um divórcio afetou suas finanças. Durante uma entrevista à Newsweek, Breverton alertou outras pessoas sobre as muitas quedas associadas à falência. Ele disse que, muitas vezes, a falência aparece primeiro como um alívio, mas descobriu que ela também pode ser uma armadilha. Breverton explicou que não é permitido trabalhar mais do que 40 horas semanais, e qualquer renda além dessa carga horária é penhorada e enviada ao administrador da falência para dispersão. Embora Breverton acredite que o capítulo 13 da falência deva permitir que as pessoas trabalhem meio período para complementar sua renda, essa possibilidade não existe hoje. Considere seus ganhos de, digamos, $44 mil por mês. Você não só paga ao administrador mais de 1/3 por mês, mas também tem que pagar mais $1.000 em pensão alimentícia. Portanto, entre esses dois valores, você fica com uma pequena quantia de dinheiro para trabalhar. Tudo o que sobra vai para alimentação, gás e contas, ficando com praticamente nenhum dinheiro depois de pagar as despesas básicas.
Staples, o trabalhador de TI, se viu declarando falência por causa das expectativas de estilo de vida de sua ex-esposa. Você acaba pegando dinheiro emprestado de serviços para manter o estilo de vida. Breverton revelou que, no final, você acaba com uma enorme dívida que não consegue pagar. Essa pessoa com quem eu era casado simplesmente se recusava a trabalhar, mas esperava ter as melhores coisas da vida. Apesar das particularidades de Breverton, o aumento das falências pessoais nos Estados Unidos mostra que sua experiência não é única. Uma combinação de fatores ajudou a alimentar o aumento das falências, e Breverton acredita que eles começaram com os pagamentos de estímulo. Os pacotes de estímulo não foram uma esmola, ele enfatizou. Foram um empréstimo de alto valor que estamos pagando com altas taxas de juros, inflação e o aumento da dívida de empréstimos estudantis e cartões de crédito desempenham um papel importante, mas essa realidade está sendo construída há décadas. Breverton disse que o economista e advogado Scott L. Smith argumenta que o aumento dos problemas bancários é reflexo de uma situação econômica defasada. Os pedidos de falência que estamos vendo agora são consequências de períodos anteriores de alta inflação e turbulência econômica. Smith explicou que as pessoas estavam se esforçando para reagir à medida que seu suprimento de ar estava sendo lentamente sufocado. Eventualmente, suas opções se esgotaram. No momento, mais de 60% dos americanos dizem que estão vivendo de salário em salário, de acordo com um relatório do Lending Club. Isso significa que a maioria dos trabalhadores nos Estados Unidos está a uma perda de emprego de estar em uma situação financeira terrível. Embora nos digam que a inflação está melhorando e que nossa economia está voltando aos trilhos, definitivamente não parece que nossa economia atual seja tão boa quanto o governo gostaria que acreditássemos. Patrick Deair, fundador da empresa de educação financeira Basic Alfabetização Financeira, disse a Newsweek que, embora a bolha do mercado de ações ainda esteja crescendo, o fato de tantos não conseguirem pagar as contas é muito mais revelador. Para muitas pessoas, a estagnação dos salários, os custos de vida mais altos e as despesas inesperadas criam uma tempestade perfeita para o aumento da dívida pessoal. Mas essa situação significa mais do que uma tensão financeira individual. Ela representa milhões de pessoas tendo que adiar decisões importantes da vida, famílias inteiras em isolamento financeiro e um senso coletivo de insegurança que se tornou muito comum na narrativa americana. No final das contas, a crise de crédito e o aumento das falências expuseram a fragilidade de nossa economia e como ficou difícil para o americano médio ter recursos para viver em seu próprio país. Como você é afetado por isso? Gostaria muito de ler seus comentários neste vídeo. Por favor, inscreva-se e muito obrigado por assistir.